Olá a todos! Preparem-se para uma profunda imersão nas passagens mais impactantes do Novo Testamento. Hoje, vamos desvendar os ensinamentos poderosos de Jesus Cristo, suas ações transformadoras e suas palavras que ressoam ao longo dos séculos, oferecendo lições essenciais para nossas vidas. Vamos começar com a corajosa ação de Cristo, ao expulsar os vendedores do templo, e entender suas advertências contundentes sobre os falsos profetas no Sermão da Montanha. Exploraremos sua crítica às tradições humanas, que desviam da verdadeira fé, e sua repreensão aos fariseus. Também refletiremos sobre o significado do fermento dos fariseus e saduceus e a importância crucial da porta estreita. Além disso, analisaremos a parábola do fariseu e do publicano e como Jesus expôs a hipocrisia dos líderes religiosos. Em seguida, abordaremos os sinais dos falsos profetas nos tempos finais e a comovente imagem do bom pastor que nos guia e protege. Junte-se a nós nesta jornada espiritual e prepare seu coração para receber uma mensagem transformadora. Se você valoriza conteúdos que fortalecem a fé e oferecem discernimento, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos buscar a verdade e nos aproximar mais de Deus através do estudo das Escrituras. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, um dos eventos mais importantes e sagrados para o povo de Israel, Jesus subiu a Jerusalém. A cidade estava fervilhando de peregrinos e fiéis que vinham para celebrar a Páscoa, relembrando a libertação do Egito. No entanto, ao entrar no pátio do templo, Jesus se deparou com uma cena perturbadora. Comerciantes vendendo bois, ovelhas e pombas, e cambistas sentados diante de mesas trocando dinheiro. O templo, que deveria ser um lugar de adoração e reverência, havia se transformado em um mercado barulhento e caótico. Indignado com o que via, Jesus fez um chicote de cordas e, com determinação e zelo, expulsou todos os comerciantes e animais do templo. As ovelhas e bois foram levados para fora, e as moedas dos cambistas foram espalhadas pelo chão, enquanto suas mesas eram viradas. Com voz firme e autoritária, Jesus se dirigiu aos vendedores de pombas. Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seu ato foi um poderoso lembrete da santidade do templo e da necessidade de pureza e respeito no culto a Deus. Este episódio no templo é uma lição profunda sobre a integridade e a verdadeira adoração. A ação de Jesus revela sua paixão pela casa de Deus e sua rejeição à corrupção e à exploração disfarçada de devoção. Ele mostrou que a adoração não deve ser contaminada por interesses mundanos e que a presença de Deus deve ser tratada com a maior reverência. A Páscoa judaica era um momento de recordar a libertação do cativeiro no Egito. E Jesus, ao purificar o templo, também apontava para uma libertação espiritual. Ele estava trazendo uma mensagem de renovação e de volta ao verdadeiro propósito da adoração, onde o foco está em Deus e não no lucro. A ação de Jesus desafia cada um de nós a refletir sobre nossas próprias vidas e práticas de fé. Será que estamos tratando as coisas sagradas com a devida reverência? Estamos colocando Deus no centro de nossa adoração? A resposta de Jesus aos comerciantes no templo também pode ser vista como uma metáfora para a limpeza de nossas próprias vidas. Assim como ele purificou o templo, somos chamados a purificar nossos corações, afastando tudo o que nos desvia da verdadeira adoração. É um chamado para viver uma vida de integridade, onde nossas ações refletem nossa fé e nosso compromisso com Deus. Em meio ao caos e à corrupção no templo, a ação de Jesus foi uma luz de esperança e uma promessa de renovação. Ele mostrou que, mesmo em meio à desordem, a santidade pode ser restaurada. Isso nos dá esperança de que em nossas vidas
Por mais desorganizadas ou desviadas que estejam, há sempre uma oportunidade de retorno e redenção. Deus está pronto para nos purificar e nos guiar de volta ao caminho certo. Este ato de purificação não foi apenas uma limpeza física do templo, mas também um ato simbólico de purificação espiritual. Jesus estava preparando o caminho para uma nova forma de adoração, centrada na verdade e no Espírito. Ele estava estabelecendo um novo padrão para seus seguidores, onde a adoração genuína é marcada pela pureza do coração e pela sinceridade da fé. Jesus, ao expulsar os comerciantes, nos ensina sobre a importância de priorizar o que é sagrado e essencial em nossas vidas. Ele nos lembra que o templo, como símbolo da presença de Deus, deve ser um lugar de paz e santidade. Assim, também devemos cuidar para que nossos corações e mentes sejam espaços onde Deus possa habitar plenamente. À medida que nos aproximamos da Páscoa, somos chamados a refletir sobre o significado mais profundo desta celebração. Não se trata apenas de lembrar o passado, mas de renovar nosso compromisso com Deus e permitir que Ele purifique nossas vidas. Somos convidados a redescobrir a alegria da verdadeira adoração e a viver de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos transformar nossas vidas e comunidades. Podemos ser agentes de mudança, promovendo a justiça, a integridade e o amor em todos os aspectos de nossas vidas. Jesus nos mostrou que, com coragem e determinação, podemos enfrentar a corrupção e restaurar a santidade em nossas vidas e em nossas práticas de fé. Cuidado, vocês que agora desfrutam de abundância, pois enfrentarão a escassez. Cuidado, vocês que agora estão rindo, pois chegará o tempo de lamento e pranto. E cuidado, vocês que são elogiados por todos, pois foi assim que os antepassados deles trataram os falsos profetas. A história nos mostra que, muitas vezes, aqueles que falam apenas o que as pessoas querem ouvir, em vez de proclamar a verdade, recebem aplausos e elogios. Esses falsos profetas, ao buscar agradar a todos, se desviam do verdadeiro propósito de sua missão. Eles sacrificam a integridade em troca de aprovação, mas como as Escrituras nos advertem, essa busca por aceitação mundana leva à ruína espiritual. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os identificarão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, uma árvore boa produz frutos bons, mas uma árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que vocês os reconhecerão. Os falsos profetas se escondem atrás de uma fachada de bondade e piedade, mas suas ações e resultados revelam sua verdadeira natureza. Eles podem enganar muitos com palavras suaves e promessas vazias, mas no fim é a qualidade de seus frutos que expõe sua falsidade. Por isso, é essencial discernir e examinar cuidadosamente os frutos que cada um produz, pois apenas assim podemos proteger-nos dos enganos e permanecer firmes na verdade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os falsos profetas frequentemente usam o nome de Deus para mascarar suas verdadeiras intenções, realizando atos que parecem piedosos, mas que carecem de verdadeira obediência e sinceridade. Eles podem enganar com suas aparentes obras de poder e milagres, mas o coração deles não está alinhado com a vontade de Deus.
No fim, é a autenticidade da fé e a verdadeira submissão à vontade divina que determinam quem pertence ao reino dos céus. Este é um alerta para todos nós, para que discernamos não apenas pelas palavras, mas pelos verdadeiros frutos de obediência e justiça. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com força contra aquela casa, e ela não desabou, pois estava alicerçada na rocha. Os falsos profetas, por outro lado, constroem suas vidas e ensinamentos sobre fundamentos frágeis e enganosos. Quando as tempestades da vida chegam, suas obras desmoronam, revelando a falta de verdadeira substância e integridade. É crucial, portanto, que discernamos a verdadeira sabedoria e fé, construindo nossas vidas sobre os sólidos ensinamentos de Cristo. Somente assim podemos resistir às adversidades e permanecer firmes, enquanto os falsos profetas e suas palavras vazias são expostos e rejeitados. Escolher o caminho da verdade e da obediência é o que nos protege e nos sustenta em tempos de tribulação. Por outro lado, aquele que ouve minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um tolo que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram com força contra aquela casa, ela desmoronou. E grande foi a sua queda. Os falsos profetas se assemelham a esse homem insensato. Eles podem conhecer a verdade, mas escolhem seguir seus próprios caminhos, fundamentando suas vidas em princípios instáveis e ilusórios. Quando as tempestades da vida inevitavelmente surgem, suas ações desmoronam, expondo a ausência de verdadeira fé e integridade. A queda desses falsos profetas é um alerta claro para todos nós. Não basta apenas ouvir as palavras de Cristo, é vital vivê-las plenamente. Ao construir nossas vidas sobre a firme rocha dos ensinamentos divinos, podemos enfrentar as adversidades com firmeza, enquanto aqueles que se deixam enganar pela falsidade enfrentam a destruição. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensinamento, pois ele as instruía com autoridade genuína, diferentemente dos mestres da lei. A autenticidade de Jesus contrastava fortemente com os falsos profetas e líderes religiosos da época, que muitas vezes falavam sem a verdadeira autoridade divina. As pessoas reconheciam a diferença na profundidade e no poder das palavras de Jesus, que não apenas ensinava a verdade, mas vivia de acordo com ela. Esse contraste ressaltava ainda mais a importância de discernir entre aqueles que realmente seguem a vontade de Deus e aqueles que apenas aparentam fazê-lo. A autoridade de Jesus vinha de sua íntima conexão com o Pai e de sua total obediência à vontade divina, algo que os falsos profetas, com suas palavras vazias e ações egoístas, nunca poderiam imitar. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e questionaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos, não lavando as mãos antes de comer? Essa pergunta refletia a ênfase dos fariseus em rituais externos e tradições humanas, em contraste com o foco de Jesus na verdadeira pureza e obediência a Deus. Os falsos profetas e líderes religiosos frequentemente colocam tradições humanas acima dos mandamentos divinos, utilizando práticas externas para mascarar a falta de sinceridade em seus corações. A resposta de Jesus a esses líderes exporia essa hipocrisia, destacando a importância de uma fé genuína que vai além das aparências e se manifesta em ações alinhadas com a vontade de Deus. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus em favor de suas próprias tradições?
pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá ser punido com a morte. No entanto, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não precisa mais honrar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa de suas tradições. Com isso, Jesus expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, que manipulavam os mandamentos divinos para manter suas práticas e tradições humanas. Os falsos profetas fazem o mesmo, distorcendo a verdade para servir aos seus próprios interesses. Este confronto ressalta a importância de seguir os mandamentos de Deus com um coração puro, em vez de se apegar cegamente a tradições que contradizem a essência da fé. Os falsos profetas fazem o mesmo, distorcendo a verdade para servir aos seus próprios interesses. Este confronto ressalta a importância de seguir os mandamentos de Deus com um coração puro, em vez de se apegar cegamente a tradições que contradizem a essência da fé. Eles ensinavam preceitos humanos como se fossem mandamentos divinos, enganando o povo e desviando-os da verdadeira adoração. Os falsos profetas seguem o mesmo padrão, focando em aparências e tradições vazias, enquanto ignoram a essência da fé. Esta crítica de Jesus serve como um poderoso alerta para que busquemos uma fé autêntica, onde a adoração e a obediência a Deus são genuínas e provenientes do coração, não apenas dos lábios. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e compreendam isto. O que entra pela boca não torna uma pessoa impura, mas o que sai de sua boca, isso sim a torna impura. Com essa afirmação, Jesus subverteu as tradições religiosas que priorizavam regras alimentares e rituais externos sobre a verdadeira pureza do coração. Ele expôs a superficialidade dos falsos profetas e líderes religiosos que se concentravam em rituais externos enquanto ignoravam a corrupção interna. As palavras e ações que emanam do coração revelam a verdadeira natureza de uma pessoa. Portanto, é essencial focar na integridade interior e na sinceridade da fé, ao invés de se prender a práticas superficiais. Jesus nos lembra que a verdadeira pureza e justiça vem de um coração alinhado com a vontade de Deus. Você sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Perguntou alguém a Jesus. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Eles são guias cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Com essa resposta, Jesus destacou a inevitável queda daqueles que se desviam da verdade e guiam os outros pelo caminho do erro. Os falsos profetas, representados pelos fariseus, fingem ter visão e sabedoria espiritual, mas na realidade são cegos espirituais. Sua falta de discernimento e autenticidade leva não apenas à sua própria ruína, mas também a daqueles que os seguem cegamente. Este é um alerta claro para todos nós. Devemos buscar líderes espirituais verdadeiros e fundamentar nossa fé na verdade divina, evitando seguir cegamente aqueles que apenas aparentam piedade. Então Pedro pediu a Jesus: explica-nos a parábola. Jesus respondeu: vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e depois é expelido? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que torna uma pessoa impura. Pois é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas são as coisas que tornam uma pessoa impura, e não o fato de comer sem lavar as mãos. Jesus estava sublinhando a importância da pureza interior sobre os rituais externos. Os falsos profetas podem seguir à risca as tradições,
Mas se seus corações estão cheios de corrupção e maldade, suas ações expõem sua verdadeira natureza. Este ensinamento nos desafia a focar na transformação interior e na sinceridade de nossa fé, em vez de meramente observar práticas superficiais que não refletem a verdadeira pureza espiritual. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que mostrasse um sinal do céu. Eles buscavam um milagre espetacular para comprovar sua autoridade. Mais tarde, os discípulos também se aproximaram e perguntaram sobre esse sinal dos céus. Os falsos profetas e líderes religiosos frequentemente exigem provas externas e espetáculos visíveis, buscando sinais que satisfaçam suas próprias dúvidas e incredulidade. No entanto, Jesus enfatizou que a verdadeira fé não depende de sinais visíveis, mas de um relacionamento sincero e profundo com Deus. Ele sabia que aqueles que pediam sinais estavam cegos para a verdade que já havia sido revelada através de suas palavras e ações. Este episódio nos lembra que a fé autêntica não exige comprovações exteriores, mas é construída sobre a confiança nas promessas e no caráter de Deus. Ele respondeu: "Quando chega a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e infiel pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas." Então, Jesus os deixou e se retirou. Com isso, Jesus destacava a hipocrisia dos líderes religiosos, que eram capazes de ler os sinais naturais, mas falhavam em reconhecer os sinais espirituais evidentes. Os falsos profetas, sempre em busca de espetáculos para validar sua autoridade, ignoram os verdadeiros sinais da presença e do propósito de Deus. O sinal de Jonas refere-se à própria ressurreição de Jesus, um evento que muitos desses líderes religiosos não compreenderiam ou aceitariam. Este episódio sublinha a necessidade de discernimento espiritual e de uma fé que reconhece os sinais de Deus sem a demanda por provas espetaculares. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: "Homens de pouca fé, por que vocês estão debatendo sobre não terem pão?" Jesus estava frustrado com a falta de compreensão dos discípulos sobre a lição espiritual que ele estava ensinando. A preocupação deles com o pão físico refletia uma falta de discernimento espiritual. Os falsos profetas, como o fermento que Jesus mencionou, representam influências corruptas e ensinos enganosos que podem infiltrar-se e contaminar a fé verdadeira. Jesus queria que seus discípulos entendessem a importância de se protegerem dessas influências e focarem na pureza e integridade de sua fé. Este episódio sublinha a necessidade de ter discernimento e fé para reconhecer e resistir às falsidades propagadas pelos falsos profetas. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: "Homens de pouca fé, por que vocês estão debatendo sobre não terem pão?" Jesus estava frustrado com a falta de compreensão dos discípulos sobre a lição espiritual que ele estava ensinando. A preocupação deles com o pão físico refletia uma falta de discernimento espiritual. Os falsos profetas, como o fermento que Jesus mencionou, representam influências corruptas e ensinos enganosos que podem infiltrar-se e contaminar a fé verdadeira. Jesus queria que seus discípulos entendessem a importância de se protegerem dessas influências e focarem na pureza e integridade de sua fé. Jesus continuou: "Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como podem não entender que não estava falando sobre pão? Mas sim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus." Jesus estava destacando a necessidade de discernimento espiritual.
Os discípulos ainda estavam focados no aspecto físico do pão, esquecendo-se dos milagres que já haviam testemunhado. O fermento dos fariseus e saduceus simbolizava a hipocrisia e os ensinamentos falsos desses líderes religiosos. Jesus queria que seus discípulos estivessem atentos às influências corruptas que poderiam desviar suas crenças e práticas. Este ensinamento reforça a importância de estar vigilante contra os falsos profetas, compreendendo que a verdadeira ameaça não está em necessidades físicas, mas em influências espirituais enganosas que podem corroer a fé genuína. Enquanto Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando e caminhando rumo a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Este ensinamento enfatiza a importância da dedicação e da sinceridade na busca pela salvação. Os falsos profetas podem oferecer caminhos fáceis e atraentes, mas esses caminhos levam à perdição. A porta estreita simboliza o caminho da verdade e da obediência aos ensinamentos de Deus, que muitas vezes é desafiador e exige verdadeiro compromisso. Jesus alertava que, apesar de muitos tentarem, apenas aqueles que realmente seguem a vontade de Deus serão capazes de entrar. Este é um chamado para discernimento e perseverança na fé, evitando as armadilhas dos falsos profetas que prometem salvação sem esforço verdadeiro. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor, e o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Este cenário ilustrado por Jesus sublinha a importância de uma fé autêntica e um relacionamento verdadeiro com Deus. Os falsos profetas e aqueles que seguem seus ensinamentos superficiais podem alegar proximidade com Cristo, mas suas ações mostram o contrário. A verdadeira salvação não se baseia apenas em associações externas ou aparências, mas em uma vida transformada e obediente à vontade de Deus. Jesus alerta que no dia do julgamento, muitos que alegam conhecê-lo serão rejeitados por suas práticas malignas. Este é um forte lembrete para todos nós de que a genuína fé e integridade espiritual são essenciais para entrar no reino de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Jesus destacou a dura realidade que aguarda aqueles que seguem os falsos profetas e não vivem em obediência aos ensinamentos divinos. O lamento e o desespero serão intensos ao perceberem que os grandes patriarcas e profetas que viveram em fidelidade a Deus estarão no reino, enquanto eles próprios serão excluídos. Este aviso é um poderoso lembrete da importância de uma fé verdadeira e de se afastar dos caminhos enganosos dos falsos profetas. Somente aqueles que seguem genuinamente a Deus e seus mandamentos terão lugar no reino dos céus, enquanto os que praticam o mal enfrentarão a separação eterna. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há aqueles que hoje são considerados os últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Jesus enfatiza que a salvação e a entrada no reino de Deus não são determinadas por status, posição ou associações terrenas, mas pela sinceridade da fé e obediência a Deus. Os falsos profetas, que se colocam em posições de destaque e autoridade, podem ser surpreendidos ao ver que aqueles que humildemente seguiram a verdade divina são exaltados no final. Esta declaração sublinha a justiça e a imparcialidade de Deus,
mostrando que ele valoriza o coração e a fidelidade acima das aparências e pretensões. A verdadeira grandeza no reino de Deus é reservada para aqueles que, independentemente de sua posição atual, vivem em genuína devoção e retidão. Para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Esta parábola visa expor a hipocrisia dos falsos profetas e líderes religiosos que se orgulham de sua própria retidão enquanto desprezam os demais. O fariseu, representante da autojustiça e da ostentação religiosa, contrasta com o publicano, que apesar de sua posição desprezada, busca humildemente a misericórdia de Deus. Jesus usa essa história para mostrar que a verdadeira justiça não vem de uma fachada de piedade, mas de um coração contrito e arrependido. Este ensinamento reforça a mensagem de que os falsos profetas, com suas pretensões de santidade, serão desmascarados, enquanto os humildes e sinceros encontrarão favor diante de Deus. O fariseu em pé orava consigo mesmo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Esta oração do fariseu revela sua arrogância e autossuficiência, características típicas dos falsos profetas. Ele se vangloria de suas práticas religiosas e despreza os outros, especialmente o publicano. Jesus usou essa figura para mostrar que a verdadeira fé não se manifesta em ostentação ou comparação com os outros, mas em humildade e dependência de Deus. O fariseu representa aqueles que acreditam que suas obras externas e rituais os justificam, enquanto ignoram a necessidade de um coração transformado. Este contraste sublinha a falsidade e a vaidade dos falsos profetas, que buscam reconhecimento humano em vez de verdadeira comunhão com Deus. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O publicano, com sua atitude de humildade e arrependimento, exemplifica a verdadeira justiça que Deus busca, contrastando com a hipocrisia dos falsos profetas, que se exaltam com suas práticas externas. Jesus continuou a criticar os fariseus, dizendo: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Jesus denunciou a superficialidade dos falsos profetas que se preocupam apenas com as aparências, ignorando a pureza interior e a verdadeira bondade. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Jesus expôs a hipocrisia dos falsos profetas que se apegam a detalhes menores da lei, enquanto negligenciam os princípios mais importantes de justiça e amor. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Jesus criticou a vaidade e o desejo de reconhecimento dos falsos profetas, comparando-os a túmulos disfarçados que contaminam silenciosamente aqueles ao seu redor. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, ao dizer essas coisas, insultas também a nós? Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus: Ai de vocês também,
porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Jesus condenou a hipocrisia e a crueldade dos falsos profetas que impõem pesados fardos aos outros sem oferecer ajuda, destacando a falta de compaixão e a verdadeira justiça em suas ações. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Jesus denuncia os líderes religiosos que, apesar de terem acesso ao conhecimento divino, não o utilizam para entrar no reino de Deus e ainda impedem outros de fazê-lo. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele, esperando em algo que dissesse para poder acusá-lo. A hostilidade dos líderes religiosos contra Jesus revela seu desejo de silenciar a verdade que ele proclamava. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação. Jesus alerta sobre os falsos profetas e os tempos difíceis, encorajando seus seguidores a não serem enganados. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. As profecias de Jesus sobre os eventos futuros servem como um aviso dos desafios que seus seguidores enfrentariam. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus destaca que a perseverança na fé é essencial, mesmo diante da proliferação da maldade e dos falsos profetas. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Jesus avisa que mesmo os eleitos podem ser enganados por falsos profetas que realizam sinais impressionantes. Eu lhes digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus conclui com uma metáfora sobre o verdadeiro pastor e os falsos líderes, ressaltando que apenas quem é genuíno entra pela porta e guia suas ovelhas com cuidado e amor. Eu lhes digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Neste mundo em que tantas vozes clamam por nossa atenção, é vital que estejamos atentos aos falsos profetas. Eles podem parecer benignos, podem se disfarçar de portadores da verdade, mas seus frutos revelam suas intenções. Jesus nos alertou sobre esses enganos, nos convidando a discernir com sabedoria e a nos agarrarmos firmemente à sua palavra. Somente assim, com os corações e mentes alinhados com a verdade divina, poderemos caminhar seguros na fé e na esperança que Ele nos oferece. Lembre-se sempre de examinar cada ensinamento à luz das Escrituras, buscando a orientação do Espírito Santo em todas as coisas. Que possamos ser como as ovelhas que conhecem a voz do bom pastor e o seguem com confiança. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por nos alertares sobre os falsos profetas e nos mostrares a importância de discernir a verdade em meio ao engano. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para reconhecermos a tua voz e seguirmos os teus caminhos. Senhor, ajuda-nos a manter nossos corações puros e nossas mentes focadas em ti. Que possamos ser guardiões da verdade, vivendo de acordo com os teus mandamentos e espalhando o teu amor e graça a todos ao nosso redor. Fortalece nossa fé e guia-nos em cada passo que dermos. Protege-nos de todo o mal e afasta de nós aqueles que procuram nos enganar. Que a nossa vida seja um reflexo da tua luz e da tua verdade, e que possamos sempre buscar a tua presença com humildade e gratidão. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos. Amém.